No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é pastor, presidente da Assembleia de Deus em Alvorada, Rio Grande do Sul. Ele é professor de teologia, filosofia e história. Também é presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, pastor Eliezer Moraes. É um prazer muito grande, irmão Edilberto, e a todos os internautas que estão participando conosco do programa Teologia em Foco. Prazer poder, nesse dia, nesse momento, estar com você. O foco de nossa entrevista de hoje é a doutrina do perdão. Vamos ao foco. Pastor Eliezer, por que o perdão está incluso na categoria doutrinas bíblicas? Irmão Edilberto, esse tema ele é um tema muito abrangente nas Sagradas Escrituras, em todos os princípios e valores ensinados na Palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, quando Deus trabalhou e orientou o povo de Israel, a nação hebraica, para que trouxesse Jesus ao mundo pela primeira vez, quanto no Novo Testamento, ele está incluso como uma temática a ser ensinada, como um princípio, como um valor divino, na verdade, porque a origem disso está no Senhor nosso Deus. Foi ele que instituiu, porque a humanidade, durante a sua existência, e a própria Bíblia, quando ela traz exemplos de perdão, e por que ela trabalha tanto essas temáticas doutrinárias, de ensino, de orientação, é para que o ser humano, ao encontrar-se perante Deus, consigo mesmo, ou com seu semelhante, pudesse ter o perdão incluso em todas as suas. Vamos começar pelas suas atitudes, e é aí que a Bíblia trabalha, né? Primeiro com as suas atitudes e depois com as suas ações. Então, eu creio que como outros temas doutrinários, como outros temas importantes no escopo bíblico, o perdão, ele está presente, eu diria, do Gênesis ao Apocalipse. O senhor cita Gênesis 3 fala a respeito da queda da humanidade. E ali, pastor, nós vemos o registro do primeiro pecado, né? Do pecado de Adão e Eva. Enfim, a humanidade toda foi contaminada, podemos dizer assim, pelo pecado a partir da transgressão, do erro do primeiro casal. E aí o registro do primeiro pecado está em Gênesis. E o registro do primeiro perdão, onde é que nós encontramos na Bíblia? Olha, eu creio que está em Gênesis também, né? O capítulo 3 ele é um capítulo bem interessante do livro de Gênesis, porque, ao mesmo tempo que ele mostra, né, a queda da humanidade, porque a desobediência que houve na humanidade com relação a Deus, a ordem de Deus, porque o pecado foi exatamente desobedecer uma ordem de Deus, ali também Deus sabia, e na sua onisciência, no seu atributo de onisciência, que ele já proveria um meio para o perdão desse pecado. É por isso que em Gênesis 3,15, é o próprio Deus que diz que da semente da mulher, ele vai suscitar um que vai derrotar Satanás, que induziu, que tentou, que provocou a queda da humanidade através de Adão e Eva. Então, eu creio que de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver Deus mostrando a grandiosidade dele ser um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que sabe que o ser humano está aquém do seu projeto, do seu plano e do seu propósito, mas que Deus também vem, através do perdão, providenciar meios para que o ser humano consiga vencer o pecado, vencer a dificuldade, porque quando a gente fala de perdão, a gente fala de uma coisa que nós erramos, e o pecado foi exatamente o erro, o alvo
do alvo que Deus havia proposto para a humanidade, ou a questão da transgressão. A transgressão foi algo que Adão e Eva praticaram. E a solução para a transgressão foi algo que Deus já revela a partir do livro de Gênesis, quando na teologia nós chamamos de o proto-evangelho, né? A boa nova que viria para que o ser humano pudesse alcançar a salvação através do perdão de Jesus. Que mais tarde, né, Deus realiza o plano redentor na vida, na morte, na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para mim, o primeiro registro do ato é no próprio Deus em providenciar na caminhada do ser humano o perdão para os seus pecados. Quando Deus manifesta ali a busca por Adão no jardim, quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Seria aí, então, um pouco da amostra do ato perdoador de Deus, Deus buscando o ser humano para reconciliar-se com ele? Poderíamos citar este ato, né, que é talvez o ato imediato de Deus no seu relacionamento pessoal com Adão e Eva. Seria esse um momento muito importante, porque Deus o chama ao seu relacionamento, à sua comunhão, e o que Adão e Eva tinham perdido naquele momento era a comunhão com o próprio Deus. Eu creio que no limiar de todas as Sagradas Escrituras, de toda a nossa teologia bíblica, nós vamos encontrar Deus sempre caminhando na direção humana. Vamos dar um salto lá quando Jesus fala das parábolas, tanto a parábola da ovelha perdida, quanto a parábola da dracma perdida, do filho pródigo. Nós vamos ver de novo a figura de Deus, a figura do Pai, indo na direção do pecador, do que errou, de quem pecou, de quem transgrediu. Então, o coração de Deus, né, através do seu amor, é um coração perdoador. Então, se nós pegarmos o Adão e Eva no Jardim do Éden, se nós pegarmos aí olharmos com atenção o desenvolvimento de toda a humanidade, saindo do Jardim do Éden, né, com seus filhos, Abel, Caim, e daí Deus prometendo habitar para sempre nas tendas de Sete, né, e aí da descendência de Sete, nós vamos ver chegar da genealogia o próprio Jesus. Deus sempre trabalha indo na direção do transgressor. Então, o exemplo maior de perdão vem de Deus, é da parte divina, né? Então, quando esse perdão está estabelecido, não só situado num momento histórico, mas eu diria que, se nós remontarmos à eternidade, o perdão de Deus, lá nos Salmos, né, quando o próprio salmista se refere que o Senhor já está se oferecendo para perdoar a humanidade, para ser o redentor da humanidade. Então, no plano eterno de Deus, o perdão já estava existindo. Agora, com a humanidade, sem dúvida alguma. Adão, por que você fez isso? Ou Eva, por que você fez isso? Por que vocês pecaram? Né? Por que vocês desobedeceram? Então, Deus já vai na direção do ser humano com uma solução para o pecado. E, sem dúvida alguma, essa solução passa pelo perdão que Deus estabeleceu. Há quem diga, pastor, que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ali não foi um ato de penalidade, Deus não estava castigando o casal, Deus estava manifestando misericórdia. Por quê? Porque no jardim havia também a árvore da vida. Quer dizer, se Adão e Eva tivessem comido do fruto, eles poderiam então ficar em estado eterno de pecado. Enfim, ouvi certa feita alguém dizer assim, e gostaria de saber o que é que o senhor tem a dizer a esse respeito. Foi um ato de misericórdia ou foi Deus apenas castigando-os pela desobediência deles? Eu acho que uma coisa não está desvinculada da outra. Por Deus ter dado uma ordem, ele tinha que ter um ato de justiça também, né? Então, a consequência do pecado seria a perda da comunhão, seria a perda do
do bem-estar que a humanidade, que Adão e Eva estaria. E Deus, então, ele é justo, ele tem que... porque nós vemos até hoje que todo erro, que todo pecado, ele traz consigo a sua consequência. O perdão, ele está vinculado também à justiça, à consequência. Então, ao mesmo tempo que é um ato de misericórdia, eu entendo também como ato de misericórdia, mas eu entendo também como um ato de justiça. Haja vista que durante todo o Antigo Testamento, Deus estabelece todos os sacrifícios, Deus estabelece todo o ritual que a nação de Israel precisava fazer para receber o perdão todas as vezes que eles pecavam, ou todas as vezes que eles desobedeciam um valor ou um princípio estabelecido por Deus. E sempre Deus abunda em misericórdia e superabunda. E no Novo Testamento nós vamos ver o ato de graça em Cristo Jesus. Quer dizer, o perdão, mesmo existindo as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas práticas pecaminosas, da nossa natureza pecaminosa, porque isso, a partir do momento que entrou o pecado no mundo, a natureza pecaminosa, adâmica, e o apóstolo Paulo trata muito bem isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal sempre está diante de mim. Quando ele trata isso na doutrina da salvação, não pequem, né? Não se deixem levar pelo pecado. E aí o próprio Deus, ele estabelece os atos de consequência pela sua própria justiça. Mas eu vejo como um atributo de Deus, e os nossos internautas, os nossos que estão participando conosco aí, pode perceber todos os atributos comunicáveis de Deus, por exemplo, esses atributos são para que nós venhamos entender, para que nós, seres humanos, venhamos compreender a grandeza da misericórdia de Deus. Ou seja, a palavra misericórdia já se estabelece nisso, né? É o coração de Deus, é o cardia de Deus sobre a nossa miséria, sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados, sobre as nossas faltas. Então, esse ato de misericórdia de Deus sempre existiu. E aí eu volto naquilo que eu disse no início da nossa conversa, quando Deus disse, eu vou suscitar eu vou levantar e era o próprio Filho de Deus que viria para tirar toda a influência pecaminosa e trazer de volta a comunhão com ele através de Jesus. É um ato maravilhoso de Deus, mesmo sendo de justiça, na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, e dessa questão também da participação na vida eterna, né? E Deus devolve essa vida eterna. É um ato tão maravilhoso que Deus nos devolve esta vida eterna de comunhão com Ele. Só que agora Ele envia essa salvação, esse perdão, na pessoa bendita de Jesus, que daí paga o preço do perdão na cruz do Calvário. Pastor, e o perdão de Deus, ele é ilimitado? O que a Bíblia diz sobre essa questão? Deus perdoa num certo limite, tem uma cota? Bem, irmão Edilberto e queridos internautas, quando a gente pensa num Deus grandioso, infinito, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, imanente, transcendente, nós não limitamos nenhuma das ações de Deus no sentido pleno. No sentido pleno, Deus é ilimitado. Seu perdão, ele é ilimitado. Porém, o limite é humano, o limite é das ações humanas. Aí Deus também trabalha de forma justa. E muitas vezes até nós cristãos somos acusados que, porque Deus perdoa e não pede, é de graça o perdão de Deus, muitas pessoas às vezes creem que este perdão é muito fácil, né? Não deveria ser assim. Mas quando a gente olha na Bíblia, por exemplo, Deus trabalha com a nação de Israel
Deus trabalha com o mundo, Deus trabalha com a igreja, Deus trabalha com o seu povo. E Deus ele estabelece o seu próprio limite. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer de Deus um fatalista, para a gente não fazer de Deus alguém como a Idade Média fez, um Deus que estava presente em algumas ações humanas. Não. Eu creio que todo atributo de Deus, seja o perdão, seja outras áreas, ele estabelece. E a Bíblia Sagrada é muito clara nisso. Por exemplo, quando Deus dá mandamentos para nós cumprirmos e nós extrapolamos esses mandamentos, a consequência dos mandamentos e das ordenanças Deus estabelece. É interessante que todas as promessas de Deus estão vinculadas a determinados mandamentos, a determinadas ordenanças. Então, eu tenho que entender que Deus ele é ilimitado, mas todas as suas ordens, os seus mandamentos, as suas ordenanças estão estabelecidas na sua revelação. Então, a revelação de Deus nos mostra, por exemplo, o salário do pecado é a morte. É um limite que Deus coloca. E não adianta eu querer ser imprudente com relação ao pecado, achando que na última hora Deus pode dar um jeitinho, porque ele estabelece. Então, as suas leis estão estabelecidas e ele mesmo é quem determina. É ele mesmo quem sabe o momento em que ultrapassamos e ele estabeleceu através das suas ordenanças. Então, eu creio que o perdão de Deus é ilimitado, mas ele coloca a sua própria ordem, como ele colocou no universo, como ele colocou em todas as coisas criadas. E aí Deus colocou também para a humanidade esse limite, que nós sabemos que Deus trabalha com esse limite. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e já nós estamos de volta com o programa Teologia em Foco. A você, amigo, irmão internauta, aguarde um pouquinho que já estamos de volta. Um perseguidor implacável. Um chamado que mudou sua vida e a história da igreja. O preço pago pela dedicação de um homem à pregação do Evangelho. A expansão do Evangelho do Senhor Jesus e a multiplicação de igrejas em meio a perseguições e adversidades. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, saiba mais sobre aquele que se tornou uma referência de coragem na pregação da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Comentada pelo pastor, escritor e consultor doutrinário e teológico Elienay Cabral. Comova-se com os detalhes de sua conversão, sua firme e consistente pregação no poder do Espírito, o incansável esforço na implantação de igrejas, sua preocupação com o discipulado e a dedicação aos vocacionados. Nos escritos do apóstolo Paulo, entenderemos com clareza o grande legado deixado para a igreja dos dias de hoje. Fé, amor e esperança. Tudo isso e muito mais nas lições bíblicas de adultos, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, esteja atento. Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Comentada pelo pastor e escritor Reinaldo Odilo. Um estudo detalhado sobre a mensagem poderosa do arrebatamento da Igreja, a grande tribulação, o retorno triunfal de Cristo, novos céus e nova terra. Estes e outros temas nas lições bíblicas de jovens. Amplie seu conhecimento sobre o que acontecerá nos últimos dias. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas, à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373.
CPAD, a editora da Escola Dominical. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Eliezer Moraes. Ele é presidente do Conselho de Ensino Religioso do Rio Grande do Sul. E como dito na abertura do programa, ele também é presidente da Assembleia de Deus em Alvorada, no mesmo estado. Pastor Eliezer Moraes, continuamos falando sobre a doutrina do perdão. E foi abordado já no primeiro bloco a respeito do perdão de Deus. Agora a questão é relacionada ao perdão humano. Vem cá, quando nós cometemos algum erro contra alguém, é correto nós pedirmos perdão ou apenas desculpas? Uma vez que tem pessoas que dizem assim, quando nós nos dirigimos, diz assim, não precisa pedir perdão, porque afinal de contas só quem perdoa é Deus. Como é que a Bíblia diz a respeito dessa questão de pedir perdão ou pedir desculpas? É só com Deus que nós temos que resolver essa questão de perdão ou com os seres humanos também o perdão é necessário? Não, se nós partirmos dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, e é isso que vale para os cristãos, para quem teme a Deus, para quem busca Deus, né, nós temos que fazer as duas coisas. No sentido educacional, a desculpa, ela funciona como um ato de educação, como um ato de respeito. Mas o perdão, ele vai além. Eu creio que o perdão ele vai trabalhar numa dimensão espiritual. A questão da ofensa, né? E a questão da confissão da ofensa, porque sempre que há, no relacionamento humano, e isso é comum no relacionamento familiar, no relacionamento pessoal, às vezes profissional, entre pessoas na igreja, é muito comum nós vermos os desentendimentos. Qual a família que não tem os seus desentendimentos? Quais os colegas de trabalho, muitas vezes, que não têm os seus desentendimentos? E quais as relações na própria igreja, né, que muitas vezes surgem os entendimentos e surgem as dificuldades? E aí a Bíblia trata muito bem disso, né? Se você vê o teu irmão pecar, ou se ele te ofende, vai e conversa com ele. A dimensão da desculpa é apenas algo superficial, apenas algo que passa sem aprofundar isso para a alma, sem aprofundar isso. E você pode perceber, Gilberto e os nossos internautas, quantas pessoas adoecem por causa disso. Hoje nós vemos muitas pessoas doentes que carregam consigo mágoas que a desculpa não resolveu. Ela precisa de uma cura, ela precisa tanto da confissão interpessoal, de um olhar sincero, de um pensar sincero, de uma atitude sincera, e isto vem, é claro, num sentimento, em primeiro lugar, de expressão, olha, tu me perdoa. No segundo momento, vem algo que é só o Senhor que pode derramar nos nossos corações, e aí, por isso, a ajuda do Espírito Santo e da graça bendita de Jesus, para que nós venhamos perdoar aquela pessoa, colocar aquele ato ou aquela ofensa debaixo da graça de Deus e submeter isso a uma concordância com Deus, e aí é buscar mesmo a graça de Deus para que aquilo seja superado. É claro que nós precisamos ser educados, é claro que toda a palavra de Deus nos ensina os princípios de respeito, de educação, e aí olha como é que Jesus simplifica isso. O Antigo Testamento tinha inúmeros mandamentos, inúmeras ordenanças, e quando perguntaram para Jesus, qual era o principal mandamento no Novo Testamento? Olha o que Jesus diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como? Olha a dimensão que ele coloca, como a si mesmo. Eu creio que quando nós pensamos numa pessoa, no meu semelhante, né, e quando eu estou me relacionando com essas pessoas, e isso se dá em todas as dimensões que eu já mencionei aqui. Por exemplo, hoje, a grande questão familiar.
as grandes questões de relacionamento que a gente vê aí, e parece que nós vivemos um mundo que incentiva a facção, que incentiva a intriga. E aí nós vamos ver que Jesus, que a Bíblia Sagrada e o próprio Jesus nos ensina o que é o ato de andar 1 milha, 2 milhas ou 3 milhas, e qual é um ato, né, de romper com aquela situação. Então, nós invocamos aqui tanto a ação divina do perdão para os nossos corações, com a graça de Deus, quanto com o processo de educação que nós precisamos ter. Então, desculpa, e aí, não atribuir o perdão só a Deus, mas que a graça de Deus possa trazer o perdão para os nossos corações também. O senhor citou aí Jesus, né, a respeito dos ensinamentos dele, e certa feita, segundo nós vemos em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Jesus trouxe ali um ensinamento muito interessante na resposta que deu a Pedro, né? Jesus disse a respeito de quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. E ele citou 70 vezes 7. Pastor, o que quer dizer isso, 70 vezes 7? Seria pegar 70 mesmo e multiplicar por 7? E ali seria o número de vezes que nós devemos perdoar? Perguntei no bloco anterior sobre o limite do perdão de Deus, e aqui nós teríamos o limite, então, do perdão do homem, 70 vezes 7, é isso? Eu creio que Jesus estava dando um exemplo de que é possível perdoar, 70 vezes 7 é um número significativo. 7 na Bíblia tem expressão de plenitude, né? Nos princípios bíblicos. Pode pegar aí, Deus fez o mundo em 7 dias, Deus fez toda a criação. Então, sempre que a gente pega isto, Jesus traz esse exemplo do Antigo Testamento e até de um costume hebraico, e ele aplica agora numa pergunta que Pedro talvez esperasse uma resposta de Jesus dizendo, 2, 3 vezes depois você desconsidera. O que Jesus está ensinando os seus discípulos? Né? É a plenitude que existe daquele que serve a Deus. Então, nós defendemos, eu creio que Jesus está defendendo ali para Pedro, uma plenitude da graça e do perdão de Deus que havia. Agora, no relacionamento humano, né? Eu tenho um princípio que eu trabalho e ensino na igreja, e que eu entendo que, até partindo desse texto de Mateus, capítulo 18, e de um contexto que a Bíblia Sagrada nos ensina. Primeiro, se você conhece Jesus, e se você tem os princípios da palavra de Deus no teu coração, você tem transformação. E você é consciente dos seus erros. Agora, se você ficar repetindo esses erros, seja contra Deus, seja contra uma pessoa, seja na família, nos erros familiares, ou na igreja, ou nos relacionamentos, e que você ultrapassa as condições previstas no bom senso e naquilo que a palavra de Deus ensina, você não foi transformado naquela área. Então, precisa de uma ação sobrenatural de Deus ou de um tratamento. E aí nós também hoje sabemos que essas questões precisam ser entendidas também do ponto de vista de doenças. Por exemplo, as doenças emocionais, em que as pessoas não têm resistência e que, às vezes, as pessoas cometem erros após erros. E sempre estão repetindo situações que a gente vê que não teve uma experiência com Deus e que também teve alguma falha de caráter. Porque quando a gente espiritualiza demais, eu acho que também não é bem assim. Eu creio que Deus, ele tem abundância de perdão. Mas quando a pessoa ela está com erro de caráter, com um problema mental ou com alguma coisa, ele está doente. E aí a gente tem que encaminhar os tratamentos. Tanto os tratamentos de aconselhamento, tanto os tratamentos físicos, emocionais, mentais, porque aí você vai
trabalhando, e eu creio que aí é um discipulado, tanto no sentido bíblico e espiritual, quanto também num processo, onde é que foi a lacuna, onde é que foi o trauma, onde é que foi o choque que causou aquele tipo de problema. E nós encontramos muitas pessoas hoje que elas têm dificuldades em determinadas áreas, exatamente porque têm problemas emocionais, problemas espirituais, e que precisam serem tratados. Então, nós levamos ela, e acho que esse é um princípio que eu trabalho. Eu primeiro levo ela a uma conscientização. Você tem que entender que aqui está uma área da sua vida, uma área do seu caráter que precisa ser trabalhada. Trabalhada por Deus. Se é na questão de relacionamento familiar, porque há coisas no relacionamento familiar que o perdão é o remédio. E esse perdão é um remédio, e depois, não só aquele ato de perdão, mas o ato de manutenção daquele pacto, daquele ato que eu fiz de perdoar. E é aí que entra, muitas vezes, a graça, superabundante graça de Deus. Por isso que Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque onde abundou o pecado, nós podemos ter tido muitas falhas que lesou o nosso caráter, lesou áreas da nossa mente, lesou áreas do nosso comportamento e que precisam agora serem trabalhadas por Deus e pelo processo que Deus estabelece. E esse é um trabalho educacional, esse é um trabalho psicológico, esse é um trabalho espiritual, que a gente tem que unir tudo para que essa pessoa tenha um resultado. Então, o próprio Pedro, por exemplo, vamos aqui retomando, né, Mateus, o próprio Pedro teve um comportamento que precisou ser muito bem trabalhado por Jesus. Pedro tinha um temperamento sanguíneo, Pedro falava demais, Pedro reagia sem firmeza. Quando Jesus diz que vai ser preso e crucificado, ele disse, não, de jeito nenhum, nós não vamos consentir com isso. Quando Jesus é preso, crucificado, Pedro nega Jesus. Então, se a gente fizer uma análise do caráter dele, ele só vai ter uma transformação depois do reencontro com Jesus. Aí eu teria uma série de coisas para dizer, né? O que levou Pedro a cair na ciranda de Satanás, e aí a gente sabe que há uma ação maligna também para destruir a vida da pessoa. E depois a sua soberba, a sua arrogância, a sua autoconfiança. E depois, quando ele retoma o encontro com Jesus, que Jesus trabalha um princípio com Pedro, é o princípio do amor. E a partir dali ele passa por uma transformação forte do Espírito Santo na vida dele, e sem dúvida alguma nós vamos ver o resultado do que acontece no ministério do apóstolo Pedro. Pastor Eliezer, nós estávamos falando a respeito do perdão de Deus, fomos falar a respeito do perdão entre seres humanos e agora voltamos a falar sobre o perdão de Deus novamente. O que é que uma pessoa deve fazer para alcançar o perdão do Senhor? Que excelente pergunta, irmão Edilberto. Esse é o princípio que a gente precisa reconhecer. Em primeiro lugar, a Bíblia trabalha com algo que chama arrependimento. A pessoa ter consciência de que ele errou. Ele, ou pela sua natureza natureza pecaminosa de Adão e Eva, que ele traz dentro dele as manifestações do pecado, né? O ódio, ele traz dentro do seu coração a ira, ele traz dentro do seu coração tantas coisas. É reconhecer. É o primeiro passo para ele receber o perdão de Deus, ele reconhecer que é pecador, que ele é errado. E essa palavra pecador não é pejorativa, é uma palavra que ele transgrediu. Ele transgrediu a lei de Deus, ele transgride o relacionamento. E é uma coisa tão simples, como é fácil a gente ofender, como é fácil a gente entristecer alguém, como é fácil a gente julgar alguém. Então, é reconhecer que eu estou errado, que eu estou necessitado. Esse é o primeiro
passo para a pessoa alcançar o perdão de Deus. E segundo, é reconhecer que ele não tem a solução dentro dele mesmo. Aí a gente combate uma filosofia muito humanista de que o ser humano é a medida de todas as coisas, né? Não, eu preciso de ajuda. É a mesma coisa, se eu estou aqui com uma gripe, e agora a gente está enfrentando o Covid, e eu tive um problema no meu pulmão por causa de um vírus, de uma bactéria, o que eu preciso imediatamente é recorrer a um recurso. Eu preciso ir no hospital, eu preciso ir para um oxigênio, eu preciso tomar um remédio que vá combater aquele vírus. Pois então, nós também, para o perdão de Deus, nós precisamos recorrer ao remédio que vai nos curar do nosso erro, da nossa transgressão, do nosso pecado. E a Bíblia, ela mostra claramente o plano de Deus para isso. Deus enviou seu Filho. Então, o segundo passo, primeiro é reconhecer que sou pecador, que sou transgressor. O segundo passo é reconhecer que há um Salvador que pode me perdoar dos meus erros e dos meus pecados. O apóstolo Paulo disse, né, que ele recorreria à cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, o ato que era para mim fazer, Jesus fez. Então, para mim alcançar o perdão de Deus, eu preciso crer em Jesus, eu preciso confiar. Por isso que ele diz lá em Romanos 6:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele também diz que quem crer no Senhor Jesus será salvo. E essa foi a expressão do carcereiro para o carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus, será salvo, será perdoado, será mudada a tua trajetória. Então, ao crermos em Jesus, nós temos e alcançamos o perdão de Deus. E aí, também não somente crer, eu digo, quando a gente crê, a gente abre um caminho de santificação, de cuidados. Esse é o primeiro cuidado que daí Deus vai ter conosco, na medida que nós vamos caminhando na vida cristã, na vida em Cristo, absorvendo os seus ensinos. E daí a gente pode, por exemplo, pegar o exemplo que Jesus dá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Ali Jesus nos ensina, né, para quem se arrependeu, para quem creu. Agora ele ensina passo a passo o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo mesmo, o meu relacionamento com o meu semelhante. Então ali ele vai dizer como é que eu aprendo a orar, como é que eu aprendo a ter ética, como é que eu aprendo a ter educação, como é que eu vou viver uma vida temporal, né, no tempo em que nós estamos vivendo aqui com os meus semelhantes, e me preparando para uma vida eterna ao lado de Deus e com Deus. Então, eu alcanço o perdão de Deus através da vida e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta com Teologia em Foco. E a você, amigo, irmão internauta, o terceiro bloco do Teologia em Foco está imperdível. Aguarde só um pouquinho que já já nós estamos de volta. Você sabe o que é Pix? É o novo jeito instantâneo de fazer transferência entre contas bancárias. O que ninguém te falou ainda é que é a maneira mais rápida de você investir na obra missionária. Então, faça agora um Pix de pelo menos R$2 com a chave eufassoMissões2reais@gmail.com e invista no Reino de Deus. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil a fazer o trabalho dela. Detalhes em eufassoMissões.com. Realização Sename CGADB. Apoio CPAD. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman,
uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Eliezer Moraes, professor de Teologia, Filosofia e História. Como dito, presidente da Assembleia de Deus em Alvorada, Rio Grande do Sul. Pastor Eliezer Moraes, o senhor falou no bloco anterior, a última pergunta que foi feita, o senhor trouxe a resposta falando sobre o que a pessoa deve fazer para alcançar o perdão de Deus. Bem, e se a pessoa seguir todas as orientações naquilo que o senhor colocou como caminhos para receber o perdão de Deus, se mesmo assim a pessoa se sentir indigna do perdão do Senhor, o que essa pessoa deve fazer? Normalmente esse senso de inferioridade, de que não foi alcançado por Deus, né? Às vezes toma conta de uma pessoa que ela se sente muito devedora, né? Que ela se sente... Mas talvez aqui o tratamento não é com relação a Deus, é com ela mesma, né? Ela tem que pedir a graça de Deus e a misericórdia de Deus para desenvolver uma autoestima melhor, né? Porque o fato da nossa fé, então ela tem que trabalhar uma questão de fé para ela aumentar a confiança que ela foi alcançada por esse perdão de Deus. E que aquele ato que Jesus fez, ela se aproprie disso pela fé. Então, a gente encontra muitas pessoas realmente que se sentem indignas. Não, mas o meu pecado foi muito grande, o meu erro foi irreparável. Eu vou dar o exemplo do ladrão da cruz. O que ele fez ali para ser salvo? E Jesus virou para ele e disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele só teve uma atitude. Ele reconheceu que aquele que estava ali do lado dele era o Salvador, era o Senhor, que tinha em suas mãos, que tinha a capacidade de perdoá-lo. Ele era um ladrão, ele era um pecador. Qual foi a diferença do outro que não reconheceu? Ele blasfemou contra Deus. Então, eu creio que as pessoas que se sentem indignas, as pessoas que se sentem com uma autoestima muito baixa, é bom elas começarem, e aí eu vou dar uma dica muito simples para essas pessoas, talvez até os nossos internautas conhecem alguém. Um dos primeiros recursos que essas pessoas podem é exercitar aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, começar uma coisa muito simples, que é ler a Bíblia. Porque normalmente essas pessoas ficam focadas no seu problema, no seu pecado, na sua falta. E o que elas precisam fazer? Elas precisam se focar, precisam olhar atentamente aquilo que Deus fez. O sacrifício que Jesus fez foi perfeito, foi pleno. O plano de Deus para salvação e para perdão, para ministrar perdão, foi perfeito também. Nesse caso aí, tem aqueles que se sentem indignos de receber o perdão de Deus. Mas há também aqueles que abusam do perdão de Deus. Falamos no primeiro bloco a respeito do perdão ilimitado. Deus tem perdão ilimitado? E aqueles que entendem que Deus tem um perdão ilimitado, de certa forma, abusam. Uns sentem-se indignos e outros se sentem merecedores, enfim. E eu volto até a questão da pergunta que fiz no primeiro bloco sobre o perdão ilimitado. Tem como as pessoas que se sentem indignas de repente estarem imaginando que há um limite de perdão de Deus e os que acham que, bem, podem fazer à vontade, que Deus vai perdoar sempre, sempre, sempre? Dá para fazer um paralelo entre essas questões da indignidade do perdão e de se sentir merecedor, imaginando que o perdão de Deus aí é para a vida toda? Eu acho que o Evangelho de Jesus, ele aproxima esses dois extremos, né? Eu acho que o Evangelho de Jesus, ele traz uma orientação de equilíbrio. E a vida também nos ensina isso, né? Eu creio que todos os extremos, eles são doentios, eles são problemáticos, eles são merecedores de transformação,
Eles são merecedores de conversão e de mudança, tanto daquele que entende que não é merecedor do perdão, quanto aquele que abusa da bondade e da misericórdia de Deus, né? Então, eu creio que ambos os extremos aqui, eles precisam de uma compreensão. Cura para os dois, né? Cura nos dois casos. Entendimento das Sagradas Escrituras naquilo que o próprio Jesus estabelece, que o Novo Testamento, os ensinos do apóstolo Paulo, ele coloca. E uma coisa que é muito interessante aqui também, é a ação do Espírito Santo, porque quando Jesus ora pelos seus discípulos, no capítulo 15, 16, e ele culmina a sua oração no 17, mas na sua conversa com os seus discípulos, no período que antecedia a sua morte, a sua crucificação, ele promete que ele vai ser levado à cruz, vai morrer, vai ressuscitar, mas que ele vai enviar o Espírito Santo. Às vezes, nós, pentecostais, achamos que o Espírito Santo é só para nós receber poder. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado, ele vem para nos trabalhar essa questão da justiça de Deus, do sacrifício perfeito de Jesus, e para nos ajudar a vencermos o maligno. Tanto a manifestação satânica no mundo, quanto as nossas malignidades. E quando a gente pensa nisso, Jesus ora para que a gente tenha a unidade, para que nós saibamos que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas nós temos que contagiar o mundo. E aí ele diz lá no versículo 17, se eu não me engano, capítulo 17, ele diz, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Então, todos nós, em maiores ou menores proporções, da nossa necessidade de perdão, para aqueles que pensam que Deus não pode levar na brincadeira, né? Não, também, o ser humano não pode ser infantil, o ser humano não pode ser criança, ele tem que ter noção daquilo que é a realidade. Assim como nós, perante um tribunal, perante uma lei, perante uma autoridade, devemos ter uma ética, um comportamento, perante Deus também, e nesta área também. Então, a Bíblia é clara, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, é importante isso. Nós, ao detectarmos uma área da nossa vida em que nós temos a necessidade e precisamos do perdão, o perdão ele pode existir ilimitado, mas a prática, nós precisamos nos arrepender dela e deixá-la. E aí a abundância da graça de Deus e do perdão de Deus vem. Eu não sei se eu fui claro aqui com esses dois lados, irmão Edilberto, com esses dois extremos, mas a gente tem, assim, nas Sagradas Escrituras, inúmeros exemplos que eu poderia citar aqui. O senhor falou a questão da pessoa, às vezes, brincar e tal, mas chegará um limite, né? A questão do limite do tempo. Por exemplo, agora nós temos a graça de Deus, nós temos à disposição o perdão de Deus. Mas haverá um tempo aí entra a questão da discussão de Cronos e de Kairos, enfim. Mas quanto à questão do tempo humano, findará o período em que os seres humanos terão à disposição o perdão de Deus. É correto e é muito arriscado quem imagina que o perdão de Deus está aí à vontade, a qualquer momento pode pecar e pode errar e pode voltar. É arriscado para quem pensa assim, pastor? É arriscado, muito arriscado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei. Vamos começar pelo tempo da nossa própria existência. Quantas pessoas que eu vi chorando, eu faço como pastor inúmeros sepultamentos. E, normalmente, uma coisa eu percebo. Os sepultamentos, onde as pessoas resolveram as suas questões familiares, e, às vezes, até em outras dimensões, resolveram, entenderam que precisavam liberar perdão, ministrar perdão e ser perdoados ou perdoadores, o próprio momento da despedida ali, ele é tranquilo.
mas eu percebo que há um desespero enorme em pessoas que, naquele momento em que a morte chegou para alguém e que não ficaram resolvidos aquelas coisas que estavam para ser resolvidas, eles entenderam que o tempo terminou. Então, começamos pela nossa limitação, pela nossa finitude. Esse é um tempo que eu acho que tem que ser analisado aqui, para nós não deixarmos uma coisa que nos incomoda para o dia de amanhã. Ou seja, pedir a graça de Deus para resolvermos o mais depressa possível. A segunda coisa, a nível daí macro, a nível de existência, nós temos a igreja, né, como a coluna da verdade, e que está nesse tempo de graça proclamando o evangelho, porque nós sabemos que vai terminar o tempo do perdão e da salvação. Então nós estamos aguardando a volta de Jesus, e após isso, então, o mundo vai entrar numa outra fase, a humanidade vai entrar em uma outra fase, bem mais difícil. Se nós estamos vivendo hoje momentos de crise, de pandemias, de questões políticas, sociais, convulsões no mundo, pobreza, miséria, tristeza, isso ainda vai piorar, infelizmente. Mas é bom a gente atender logo o chamado da salvação, que é já, que é agora, né? Então, haverá o tempo que vai terminar também a graça, essa dádiva, esse benefício oferecido por Deus à humanidade. Porque Deus, ele tem no seu plano muitos benefícios para a humanidade, muitas bênçãos, nós chamamos isso de bênção, né? De Deus para nós. E nós temos a dimensão humana e depois nós teremos a dimensão da eternidade. E na eternidade nós temos que decidir aonde nós vamos passar a eternidade. O senhor esboçou aí a questão, na resposta anterior, sobre algumas pessoas que ficam com, enfim, problemas porque não dispensaram, não deram perdão antes da partida de um ente querido. E a pergunta que eu quero fazer ao senhor está relacionada a isso. Qual bem que faz perdoar? Quais são os efeitos na vida de uma pessoa que perdoa? E quais são os efeitos também na vida de uma pessoa que recebe o perdão? Há efeitos o perdão dado e o perdão recebido? Sem dúvida alguma. Há efeitos fantásticos. Por exemplo, quando Jesus disse lá, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai falar com ele, conversa com ele. Se ele te ouvir, está tudo resolvido. Normalmente, as nossas culpas, as nossas dificuldades, os nossos erros, trazem consigo as suas consequências. Quando eu perdoo, é um alívio que traz. Nós já vimos muitas pessoas dizerem assim, agora eu estou em paz. Uma das bênçãos do perdão é a paz, para você poder dormir bem, para você poder se alimentar bem, para você poder se relacionar bem, para você poder entrar e sair nos ambientes, olhando para as pessoas e não tendo nada contra ninguém. E isso é maravilhoso. Em contrapartida, para aquela pessoa que carrega ira, que carrega rancor, raiz de amargura, a Bíblia diz, Provérbios, ele nos ensina isso tremendamente. Né? Provérbios chega a expressar que ele vai sendo um câncer nos ossos. A linguagem ela é poética, mas a falta ou a consequência que tem de uma pessoa que não perdoa, que mantém o rancor, que mantém o ódio, que mantém a ira, seja contra Deus. Eu tenho visto pessoas, por exemplo, que não que a gente tenha que perdoar Deus, mas a gente acha que Deus é que nos fez coisas erradas para nós, né? Nós é que merecemos o perdão de Deus, mas contra Deus, contra o próximo, contra alguém da família. Você quer ver quando, muitas vezes,
desaparece um líder numa família, um pai, uma mãe que liderava, e que normalmente vem a divisão dos bens. Olha, é triste ver as encrencas que surgem, e aí a falta, e pessoas que estão, às vezes, ligados pelo mesmo sangue, estão totalmente desvinculados nas questões emocionais e fraternais. Então, isso gera um custo de pessoas que se tornam arrogantes, prepotentes, e um mundo tão difícil, um mundo sem paz, um mundo violento. E nós vamos ver a consequência disso aí na nossa sociedade. Nós estamos vendo no dia a dia. Uma criança que foi violentada, que não teve carinho, que não teve amor na infância, ele vai repetir esse procedimento, ele vai repetir esse comportamento a vida toda. E dificilmente ele vai perdoar, né? A não ser que a graça do Senhor abunde sobre a vida dele. Então, há consequências benéficas para quem perdoa e há consequências maléficas para quem não perdoa. Tomara que as pessoas que assistirem nosso programa, que estão acompanhando nossa programação, percebam a importância do perdão dado e também do perdão recebido. Pastor, nós estamos encerrando nossa entrevista e temos um tempo estabelecido, enfim, e chegamos ao final do programa Teologia em Foco, falando sobre perdão. Queremos agradecer ao senhor pela gentileza de ter atendido o nosso convite, e fica aqui um convite para o senhor voltar outra vez. Quer dizer, atende um convite e de pronto já faço outro convite para o senhor voltar em outro momento para conversar conosco aqui no Teologia em Foco. Muito obrigado, pastor Elisé. Eu agradeço muito, irmão Edilberto, essa oportunidade que o irmão tem nos dado para participar do Teologia em Foco. Um assunto hoje tão importante, me sinto honrado de estar com o irmão e com todos os internautas aí da nossa TV CPAD. Agradeço a Deus pela vida da nossa casa publicadora e desejo as mais ricas bênçãos dos céus e estou à disposição para aquilo que, na medida do nosso tamanho e da nossa possibilidade, possamos contribuir, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência, e caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, nós te convidamos a inscrever-se. Você também pode curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. Também não pode esquecer de ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. A paz do Senhor Jesus e até nosso próximo encontro, se o bondoso Deus nos permitir.